Black Blocs vêm chamando atenção no país nos últimos meses. Entenda quem são e como se manifestam. As Filipinas foram atingidas por mais um tufão. O Haiyan foi o responsável por inúmeros feridos e mortos na última sexta-feira. A Escola de Samba Coroa Imperial de Bauru já está nos preparativos para o Carnaval do ano que vem. E essa semana está recheada de eventos culturais em Bauru. Veja os detalhes na agenda cultural. Esses e outros destaques você vê a seguir. O Jornal dos Excluídos começa agora. Boa noite. Boa noite. As aulas voltaram na Unesp. Depois de muito tempo em greve, os alunos voltaram a se organizar. E, ao que parece, o período é de ressaca, mudanças e repressão. O movimento estudantil da Unesp volta a se organizar depois de um grande período de mobilização. O foco principal das atividades no momento é o avanço das pautas conquistadas com a greve. O restaurante universitário, também chamado de RU, tem sido o tema central de muita discussão no movimento. Com as mobilizações, os alunos ganharam mais autonomia para organizar o funcionamento do restaurante. No entanto, a grande maioria das decisões continua fora do alcance dos estudantes. A luta pelo aumento na quantidade de refeições foi em vão, e questões mais burocráticas, como o preço, ainda são decididas por outros dirigentes. O restaurante vai começar oferecendo uma quantidade máxima de 300 refeições, que serão divididas entre docentes, funcionários e alunos. O início das atividades do RU está planejado para março de 2014, e os alunos prometem negociação e pressão até lá, para que o número de refeições oferecidas aumente e seja compatível com a demanda. Outra conquista foi em relação às bolsas de auxílio. Todos os alunos que comprovaram carências, mas que não tinham sido escolhidos por causa do número limitado de bolsas, tiveram sua renda complementada com verba liberada pela reitoria. O aumento do número de cadeiras para representantes dos alunos em órgãos deliberativos e a criação de novas comissões para a participação dos estudantes também foram conquistas da mobilização, porém, sem o mesmo sucesso. Atualmente, poucas pessoas compõem as assembleias e, sem quórum, não é possível definir quem serão esses representantes. As salas vazias refletem a situação atual do movimento. Agora, o movimento estudantil quer entender por que está ocorrendo uma desmobilização depois de um momento tão produtivo de integração de cursos e conquistas políticas. Membros das entidades sugerem que talvez seja a hora de olhar mais para os alunos e menos para os diretores. Nesse sentido, será realizado nesta semana o Unesp Negra, com atividades relativas ao Dia da Consciência Negra. O objetivo é difundir e valorizar a cultura negra na universidade. Além disso, o movimento protesta contra a repressão feita pela reitoria, enquanto os alunos tentavam criar um diálogo. Estudantes de diversos campi estão respondendo às sindicâncias, com ameaça de expulsão da faculdade. Um ato contra a repressão foi realizado para dar visibilidade à situação de uma aluna de psicologia sindicada pela segunda ocupação da reitoria. O momento é muito sensível e alunos não querem dar entrevistas. O único canal de comunicação do movimento é o perfil Mobiliza Bauru no Facebook. O silêncio dos alunos é o reflexo da cobertura das mobilizações feita pela grande mídia, além da perseguição política pela reitoria. Por outro lado, os diretores também preferem não se posicionar sobre os assuntos, para não ferir uma espécie de relação diplomática com o reitor. Outros campos já tinham paralisado suas atividades quando a greve parcial em Bauru começou. Primeiro entraram os funcionários, depois os alunos aderiram e, por último, incluiu a classe docente. 9 cursos entraram em greve de alunos. A ocupação da diretoria, do restaurante universitário e da reitoria em São Paulo foram respostas à falta de avanços no diálogo com os responsáveis, apesar da greve. As aulas voltaram ao normal no dia 19 de setembro, paralisadas desde junho, retomando o primeiro semestre letivo. Desde então, os alunos continuam as discussões sobre as pautas reivindicadas, buscando uma universidade mais democrática e justa. Siga a página do Mobiliza Bauru para acompanhar os próximos passos do movimento. Os Black Blocs estão aí para serem ouvidos e não vão parar em qualquer obstáculo. Mas quais são as suas reivindicações? Desde junho, com as grandes manifestações em todo o Brasil, um grupo específico vem fazendo barulho com as suas atitudes. Os Black Blocs são manifestantes que usam uma tática agressiva durante os seus atos, como a violência contra os patrimônios públicos e, principalmente, contra os privados, com a intenção de chamar a atenção para sua oposição ao capitalismo. O nome do grupo vem de duas ideias diferentes. O preto, que uniformiza e mantém o anonimato dos manifestantes, e o ideal de que se movimentam como um bloco único, forte e não hierarquizado.
Opositores ao movimento dizem que os integrantes são covardes por usarem máscaras. Já quem apoia ressalta que são homens e mulheres de muita coragem por enfrentarem a polícia e por mostrarem suas opiniões sem medo de possíveis retaliações. Por se organizarem de maneira anônima, é difícil saber quem são os integrantes dos grupos Black Bloc. Ser um Black Bloc é muito mais uma maneira de se preparar para atuar nas manifestações. Assim como eles atuam nas ruas de maneira impactante e violenta, outros grupos se organizam e atuam em meios diferentes. É o caso dos movimentos estudantis, que veem na discussão e na abertura política uma possibilidade mais real de serem ouvidos. Os Black Blocs estão na rua para pressionar os governantes e mostrar que o povo brasileiro não está de brincadeira. Eu acho que essa questão também do uso da violência vai muito de encontro com esse pensamento que o governo faz dessa coisa de sem violência, porque na verdade o que eles querem, né? Uma manifestação pacífica que não vai atrapalhar em nada o dia a dia do Estado. A seguir, veja a situação do tufão nas Filipinas. E conheça a Coroa Imperial, a escola de samba responsável por montar o seu próprio carnaval. O mágico é seu assistente. 1, 2, 3. O coelho sabe o que faz. 1, 2, 3. A selga, almeirão, berinjela e tomilho. 1, 2, 3. É bom comer vegetais. 1, 2, 3. Patinhos que hablam. E água fria. 1, 2, 3. Agora vai esquentar. Nova Estrada 2014. A única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. Nas Filipinas, a situação não está fácil. Haiyan já é a 8ª catástrofe a atingir a região nos últimos anos. Na última sexta-feira, dia 8, um desastre natural assolou diversas ilhas do arquipélago das Filipinas. O super tufão, nomeado de Haiyan, teve ventos que chegaram a 315 km por hora. A estimativa é de que, além de milhões de habitantes terem sido atingidos, o tufão tenha matado por volta de 10 mil pessoas. As autoridades filipinas já decretaram um estado de calamidade e agora tentam facilitar o acesso às regiões mais devastadas. A província de Cebu, local onde o tufão começou seu caminho, é a prioridade no momento. Para os agentes da Cruz Vermelha, esta é a hora de tentar chegar aos locais mais necessitados. A tarefa é complicada, já que faltam suprimentos e meios para isso. As estradas, pontes e meios de telecomunicações estão muito danificados, principalmente na região central das Filipinas. Mesmo com todas as dificuldades, 11 caminhões carregados de suprimentos já foram enviados para as áreas mais necessitadas. Todos eles sem logotipos da Cruz Vermelha, para evitar saques durante o trajeto. Segundo meteorologistas, o tufão Haiyan ainda pode trazer mais destruição. Segundo os mesmos, mesmo perdendo força, o tufão segue em direção à costa do Vietnã e pode chegar até a China. Tudo isso já na madrugada de segunda-feira, dia 19. O diplomata Ieb Sano completa hoje 8 dias de greve de fome. O filipino anunciou na reunião de abertura da Conferência do Clima da ONU, a COP19, que ficaria sem comer até o fim do evento, no dia 22 de novembro. A ideia é conseguir mobilizar verba para países afetados pelas mudanças climáticas. Além dele, representantes de várias ONGs também começaram a fazer parte do jejum em solidariedade às vítimas do desastre. Ambientalistas apoiaram o movimento com cartazes na hora do almoço, em frente à praça de alimentação, pedindo justiça climática e atitude dos outros diplomatas participantes da conferência. Os alunos da Unesp ajudam os carnavalescos da Coroa Imperial a fazer um carnaval inesquecível. Fim de ano, férias de verão. Momento de descanso para aqueles que trabalharam muito durante os últimos meses. Mas, para aqueles que se dedicam ao carnaval, agora é a hora de trabalhar ainda mais e se dedicar a várias tarefas. O caso é muito comum em todas as escolas de samba e não é diferente para os integrantes da Coroa Imperial. A escola é símbolo do núcleo Presidente Geisel e foi fundada no ano de 1992. No Carnaval de 2012, ficou em 3º lugar e, agora, vai tentar se recuperar da 5ª posição conquistada em 2013. Uma das maiores dificuldades enfrentada pelas escolas de samba antes do Carnaval é a falta de verba, que só chega na mão dos diretores depois do evento. Mas a saída que a Coroa Imperial encontrou para organizar o Carnaval neste ano foi inovadora. Os integrantes da escola estão contando com a ajuda dos alunos da Unesp para cortar gastos e evitar uma dívida que já é prática comum entre as escolas de samba de Bauru.
Essa parceria com a Neocreativa da Unesp surgiu devido assim que eu, como presidente de associação de moradores do bairro, a gente faz parte assim de todos os eventos culturais que tem na cidade, tá? E, então em reuniões a gente entre amigos num bate-papo, e eu fui apresentada, né, para os meninos, e acabou rolando um laço de amizade e comentamos a respeito da associação de moradores, que nós tínhamos uma escola de samba no bairro, e daí despertou um interesse neles e nosso também. Os alunos do projeto de extensão Neocreativa buscaram financiamento e estão participando ativamente da criação da arte e do samba enredo da escola. A iniciativa garante um ganho para todos os envolvidos. A escola consegue se organizar melhor, ter mais ajuda e ainda pode cortar gastos. Já os alunos aproveitam a oportunidade de se inserir na sociedade, o que é um aprendizado sem tamanho. A parceria da Neocreativa com a Escola de Samba Coroa Imperial tem sido muito importante para a gente como projeto de extensão. Primeiro porque a gente está saindo de dentro da universidade e está em contato com a comunidade, com o bairro aqui da Unesp mesmo, e está em contato com uma manifestação cultural totalmente brasileira, assim, e muito forte na cidade, que tem um histórico muito interessante na cidade, que é o que a gente está tentando resgatar também. Os dois lados não medem esforços para que essa nova parceria dê certo e seja um sucesso para todos. A Coroa Imperial quer uma boa colocação no desfile aqui em Bauru e os alunos do Neocreativa estão ansiosos para ver na avenida as suas ideias e produções artísticas. Confira agora as atrações da semana na nossa agenda cultural. A Banda Sinfônica de Bauru se apresenta hoje no Teatro Municipal. O concerto marca os 10 anos de existência do grupo e lança o CD comemorativo da data. A apresentação será aberta ao público e começa às 8h30 da noite. Os convites devem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro. O Sesc Bauru apresenta hoje o filme Centro Histórico, longa que retrata a cidade de Guimarães, no norte de Portugal. A exibição faz parte da Mostra Internacional de Cinema em uma parceria com o Sesc. A cantora Martinalha se apresenta também no Sesc Bauru no próximo dia 28 de novembro. O show vai divulgar o trabalho Não Tente Compreender, que traz parcerias com Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Zélia Duncan. Até o dia 22 de dezembro, o Sesc recebe a audioinstalação Sirva-se de Vinícius. A exposição faz parte do projeto De Repente Vinícius, que busca fazer um momento de reflexão sobre o poeta que completaria 100 anos no último mês de outubro. Vamos ver agora a previsão do tempo com o João Beltrão. A previsão do tempo para Bauru e região no final de semana é boa, apesar de sexta-feira prometer algumas pancadas de chuva durante o dia. O sol voltará a brilhar por todo o final de semana, com máximas de 26 graus no sábado e 28 no domingo. A região sudeste terá um dia ensolarado em toda a sua porção norte. Chuvas ocasionais podem aparecer no estado de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A região sul do país fica com clima seco e ameno durante toda a sexta-feira, com temperaturas nas casas dos 25 graus em Curitiba e em Porto Alegre. Há chances de chuvas apenas na Serra do Rio Grande do Sul, no norte do Paraná e no litoral de Santa Catarina. A sexta será quente e chuvosa em quase toda a região centro-oeste, com máximas na casa dos 30 graus. Apenas o oeste do Mato Grosso do Sul vai passar o dia todo sem pancadas de chuva. O nordeste terá um dia quente com sol em toda a região, mas com chuva no final da tarde em boa parte dos estados. Só não chove no sudeste do Piauí, na Bahia, em Sergipe e nos sertões de Alagoas e Pernambuco. A região norte terá um dia quente e ensolarado, mas com chances de pancadas de chuva no final da tarde em todos os estados. As máximas são de 35 graus em Macapá e 29 em Belém. No próximo bloco, conheça Hélder Gouveia, um dos melhores treinadores de tênis do país. Não perca também as novidades do futebol brasileiro no resumo da rodada da semana. Opa! 1, 2, 3, o mágico é seu assistente. 1, 2, 3, o coelho sabe o que faz. 1, 2, 3, a selga, almeirão, berinjela e tomilho. 1, 2, 3, é bom comer vegetais. 1, 2, 3, patinhos que hablam. E água fria. 1, 2, 3. Agora vai esquentar. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez.
Veja agora o giro pelo mundo. Começou nesta segunda-feira a remoção do combustível radioativo da usina nuclear de Fukushima. Quase 3 anos após o terremoto que afetou a área, a operadora da usina começou com o processo de remoção e já trabalha com a ideia de que o processo inicial dure 1 ano. Começando pela área menos afetada e que teve menos vazamento radioativo, a Tokyo Electronic Power, ou TEPCO, usará um guindaste e vai transferir as pilhas de urânio para outro reservatório mais seguro. O estado de saúde do ex-presidente sul-africano e símbolo da luta contra o apartheid, Nelson Mandela, continua muito parecido com o de quando ele saiu do hospital 3 meses atrás. Depois de receber mais uma vez o atual presidente, Jacob Zuma, uma nota oficial foi emitida garantindo que Madiba ainda está em estado crítico, mas estável. Ainda sem conseguir falar, Madiba apenas se comunica por sinais faciais. Diferente do que vinha pedindo nos últimos dias, a principal candidata à presidência do Chile não oficializou a vitória no primeiro turno. O segundo pleito será necessário após Michelle Bachelet alcançar 46% dos votos, enquanto Evelyn Matei, candidata da direita, ficou apenas com 25%. O segundo pleito será realizado no dia 15 de dezembro e Bachelet larga na frente, segundo as pesquisas. Entrou em erupção na Indonésia o vulcão mais ativo do país. O Merapi causou uma cortina de fumaça de aproximadamente 2 km desde que começou a sua erupção na madrugada desta segunda-feira. As autoridades locais já começaram com os processos de remoção e estão alertas para que não ocorram mais mortes, como em 2010, quando o Merapi matou aproximadamente 350 pessoas. Uma das modalidades esportivas que mais cresce em Bauru é o tênis. Um dos grandes responsáveis é o técnico Helder Gouveia. Conheço um pouco do trabalho desse treinador. A prática de esportes é fundamental na sociedade, seja pela busca do alto rendimento, pelo fator de inclusão social ou até mesmo para manter a saúde em dia. Não importa o aspecto escolhido, o tênis é uma das modalidades que cumpre esse papel em Bauru. Um dos maiores responsáveis pela divulgação e relevância do esporte na cidade é o técnico Helder Gouveia. Bom, eu trabalho em todos os níveis, né? Então eu trabalho com iniciação, aperfeiçoamento, treinamento. Já trabalhei com o pessoal da Unesp, que participa dos jogos unespianos, né? E atualmente eu sou o técnico da equipe feminina de Bauru, né? Então nós disputamos jogos regionais, jogos abertos. Aqui no clube eu tenho a equipe de competição que disputa todo o torneio, os torneios da federação. E tem também o projeto Tênis de Cadeira de Rodas, que é com o pessoal portador de deficiência. Além de ser uma figura importante na modalidade da região, Helder também recebe reconhecimento internacional. Recentemente, o técnico participou da Conferência Mundial de Treinadores de Tênis, em Cancún. Essa foi uma experiência nova para mim, que eu nunca tinha ido para uma conferência mundial, só tinha feito as regionais da América do Sul. Mas foi muito legal, porque você convive com pessoas que estão no top do ranking de tênis, né? Então estavam lá ex-técnicos de grandes jogadores, ex-jogadores que ganharam um grande slam. E esse convívio com eles durante a semana toda foi muito bom, foi muito gratificante, uma experiência bem grande dentro de quadra. Na conferência, o principal assunto tratado foi o treinamento de atletas de alto rendimento desde muito cedo. Esse é um dos grandes dilemas no esporte do país atualmente. Tem várias dificuldades, né? Falta de desenvolvimento da base, falta dinheiro, falta coordenação da transição do atleta de juvenil para o atleta profissional. Então tem muita coisinha assim que vai juntando tudo e acaba dando esse problema da gente não ter tantos tenistas tops. E se o tênis é um esporte que ainda carece de estrutura no Brasil, a Associação Luso-Brasileira é um excelente exemplo de ambiente para a prática do esporte. Além das aulas do professor Helder, também acontecem aqui os treinamentos dos atletas da Unesp de Bauru. O Interunesp é um dos maiores motivadores da prática de esportes entre os universitários, e a estrutura oferecida pelo clube é fundamental para a preparação dos bauruenses. A experiência de Helder trabalhando com universitários ficou marcada para o treinador. Foi uma experiência bem gostosa e bem diferente, né? Até porque, assim, apesar de muitos deles já terem jogado e jogaram muito bem, é uma coisa mais tranquila, uma coisa mais para diversão e levando sempre um pouco a sério para os jogos, né? Tanto que a gente acabou até ganhando jogos na última vez. Então, assim, mas é uma experiência bem gostosa, uma diversidade muito grande de alunos que vêm fazer o treino com a gente. A presença de um profissional como Helder é um grande diferencial para a prática de um esporte competitivo, mas o treinador não se esqueceu de sua função social, trabalhada em um projeto de acessibilidade.
A gente dá aula de sexta-feira e de sábado para portador de deficiência, principalmente de membro inferior. Tá? É um projeto totalmente gratuito, é um projeto meu com o clube. Hoje, atualmente, nós temos 8 alunos, né? Pretendemos, a partir do ano que vem, que esses alunos comecem a disputar torneios, né? E estão todos convidados para conhecer o projeto, para quem quiser experimentar um pouquinho de jogar lá, pode ir. Levando em conta todos esses benefícios, não é difícil perceber que a valorização de bons profissionais e o investimento na prática esportiva são medidas essenciais para o crescimento e a melhoria de uma vida em comunidade. Confira os gols da rodada no nosso resumo da semana. Pela Série B no Pacaembu, Wendel passou para Felipe Menezes, que abriu o placar para o Palmeiras, 1-0 para o Verdão. No segundo tempo, Charles arrancou e deu grande passe para Leandro fazer um belo gol. Palmeiras 2-0. Juninho entrou pela lateral da área para fechar a conta no Pacaembu. Palmeiras 3, Boa Esporte 0. Na Série A, em grande jogada, Wellington fez 1-0 para o São Paulo contra o Fluminense no Maracanã. Samuel arriscou de fora da área, Denis não segurou e no rebote Jean empatou para o Flu. Virada no final do jogo. Escanteio para o Fluminense, Gum subiu mais alto que toda a zaga para definir a vitória do time das Laranjeiras. Fluminense 2-1 no São Paulo. No Canindé, Wanderson faz boa jogada pela direita e só rola para o meio da área. Bruno Henrique chega só para conferir e abrir o placar para a Lusa contra o Galo. No segundo tempo, bate e rebate na entrada da área do Atlético e Henrique chega para ampliar para a Portuguesa. Resultado final em São Paulo, Portuguesa 2, Atlético Mineiro 0. Em jogo no Barradão, Marquinhos mandou a bola na área, a zaga não cortou o Escudeiro, tocou a bola para Dinei, que livre só empurrou para o fundo das redes. Vitória 1-0 no Santos. No fim do segundo tempo, Juan levantou para Maxi Biancucci. O argentino deu grande finta em Emerson e fuzilou o goleiro Aranha. Fim de jogo em Salvador, Vitória 2, Santos 0. Aproveitando que estamos falando de esportes, chamamos agora o Pedro Borges para fazer o seu comentário. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Breno. Boa noite, Brasil. Bom, para falar sobre o esporte dessa rodada, nada mais justo do que realçar um pouco sobre o título do Palmeiras, né, da Série B. Acho que é uma sensação de alívio para todos aqueles que acompanham o futebol e que gostam do futebol, né? A volta do Palmeiras para a elite do futebol brasileiro, né? E assim, a única coisa que a gente fica com o pé atrás e torcendo para que aconteça de modo diferente é que o Palmeiras volte para a Série A, mas que volte a ser o Palmeiras, né? Que não volte à Série A jogando como time de Série B e que não retorne à segunda divisão do Campeonato Brasileiro nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos, né? E o destaque da Série A a gente deixa para os times do Rio, né? Enquanto o Vasco se complicou no jogo contra o Corinthians, empatando e permanecendo na zona do rebaixamento, o Fluminense ganhou de virada do São Paulo e acabou respirando um pouquinho, né? Conseguiu fugir da zona do rebaixamento, mas ainda está lá, perigando. E a gente torce para que esses dois clubes também permaneçam na Série A e que o espetáculo continue. Obrigada, Pedro, pelo seu comentário. Obrigado. O Zoológico de Bauru abre hoje as inscrições para 2 cursos gratuitos. Um deles é destinado a professores. Com o tema Zoológico, Espaço Informal de Educação, Conhecer para Compartilhar. A intenção é apresentar a estrutura do parque e incentivar os professores a desenvolver trabalhos educativos com os alunos. Já o outro curso, o Zoo Melhor Idade, tem como foco a vida animal e como eles são tratados no zoológico. O público-alvo são as pessoas com mais de 50 anos. As inscrições podem ser feitas até 25 de novembro para os idosos e até 29 para os professores, no Centro de Educação Ambiental do Zoológico. O Jornal dos Excluídos fica por aqui. Mais informações você tem no Jornal das 7. Fique agora com o programa Unesp Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã.